Boa noite, a paz do Senhor, amém? Graça e paz a todos que estão aqui essa noite. Vamos compartilhar então um texto, Mateus 25. Vamos começar então Mateus 25, lá no verso, começa no verso de número, no versículo para alguns, no verso para outros, cada um chama de uma melhor maneira. 31, Mateus 25, 31. Né? Mateus 25 tem 3 parábolas. A primeira é a parábola das 10 noivas ou 10 virgens. A segunda parábola é a parábola dos talentos. E a terceira parábola é essa, dos bodes e da ovelha, ou do grande julgamento. Né? Então vamos lá, Mateus 25, a partir do verso 31, assim diz: o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e pôr a ovelha à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos de meu Pai. Em outras traduções diz: vinde, amados meus, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou presos, fomos te visitar, Senhor? 40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizesse a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estava nu e não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e sede, sendo forasteiro, nu, enfermo, preso, não te assistimos, Senhor? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. 46, o último versículo: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém, queridos? Vamos fechar nossos olhos e orar. Estendam suas mãos para mim também. Orem por mim essa noite também, para que o Senhor flua com a sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Paizinho amado, Abba, Pai, nós diante de Ti, Pai, diante da Tua santa igreja, Pai, nos prostramos diante de Ti, Pai, nos humilhamos, Pai, dizendo que nada somos, Pai, se não for, Pai, a Tua glória sobre as nossas vidas, Senhor. Então te pedimos, Senhor, sobre cada um que está aqui essa noite, Pai, vem com essa porção da palavra, Pai, vem com essa porção, Pai, que o Senhor tem hoje para ensinar, Pai, para a Tua igreja, Pai, para cada um aqui, Pai, daquilo que Tu tens de propósito, Pai, na vida de cada um, Senhor. Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai, pelas nossas transgressões e iniquidades, Pai. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, apaga, afasta de nós, Pai, toda situação contrária, Pai. Pai, prepara o nosso coração, Senhor. Prepara, Senhor, como um solo fértil, Pai, para que a semente da palavra de Deus que for lançada, Senhor, multiplique, Senhor, e dê frutos, Pai, e traga entendimento, e traga conversão, e traga mudança, e traga alinhamento com o Teu propósito. Te pedimos essa noite, em nome de Jesus, Pai, toda situação contrária, toda força maligna é afastada em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que o Senhor brilhe aqui essa noite, no nome santo de Jesus, que primeiro nos amou. Amém e amém. Amém, queridos? Amados, há cerca de 8 anos atrás, eu estava num momento em que
estava com alguns questionamentos alguns questionamentos santos, vamos dizer assim. Senhor, eu pedi em oração para Deus, o que queres que eu faça, Senhor? Já tinha um tempo no Evangelho, um tempo na obra de Deus, mas eu sentia e vinham palavras sobre a minha vida, e profetas falaram que, olha, o Senhor tem contigo algo lá fora. Assim, algo lá fora, o que é isso? Eu vou sair de igreja? Não, não é isso. É algo lá para fora, com aqueles que estão desviados. E eu pedi, Senhor, clamei a Deus palavras, e Ele começou a me dar palavras. E essa palavra de Mateus 25, 31, é uma palavra rema na minha vida, porque a partir desse despertar, a minha esposa, meu filho, começamos a caminhar em direção às ruas de Floripa, e conhecer pessoas que ali estavam, que antigamente a gente só via do lado da igreja, que frequentávamos algumas pessoas, passávamos, até conversávamos, mas seguíamos para o nosso culto e íamos para casa. E o Senhor, nesse tempo, Ele começou a nos levar com palavra, a nos levar com ações a essas pessoas. Amém, queridos? Deus, Ele sempre teve uma preocupação, desde os primeiros livros, com o órfão, com a viúva, com o necessitado. Ele sempre se preocupou com isso, com essa categoria de pessoas. A palavra diz no Salmo, que Ele é, no Salmo 86, que Ele é, 86 no verso de número 5, Ele fala, no 68 verso 5, Salmo 68 verso 5, é isso mesmo? Coloca aí então, vamos ver, 68, está aí, aberto aí? 68, é esse mesmo, 68, 5. Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus na sua santa morada, amém? Então lá até com Moisés ali, começando o relacionamento com Moisés na lei mosaica, ele já fala, Moisés, quando o teu pessoal, quando o teu povo preparar uma colheita, arar a terra, e vier o tempo da plantação, o tempo de colher, deixe um pouco, deixe lá, afastado num cantinho da tua colheita, daqueles terrenos, um lugar para que essas pessoas possam ali se alimentar, colher para eles, o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Então Deus sempre se preocupou com essas pessoas que não tinham na sociedade condições de se manter por elas mesmas. E Ele sempre deu direcionamento para o homem, para os sacerdotes, para o povo, para a igreja, a ter um olhar para esses pequeninos, amém? A ter um olhar para essas pessoas, a ter um olhar de misericórdia e de compaixão, da mesma forma que Ele olha para nós, que olhou para nós com compaixão, não obstante nossos pecados. Ele quer que a gente ame o nosso próximo, também olhando com compaixão, não obstante as situações, amém, queridos? E começamos a caminhar pelas ruas de Floripa e fizemos um sopão, numa panela grande lá na nossa casa, me lembro. E ali a gente começou a primeira saída, 60 marmitas, foi isso? 50, 60 marmitas. E olha, gente, foi rapidinho, a gente foi ali na Praça 15, depois no supermercado Xande, ali na frente, ali, e começamos a distribuir aqueles alimentos e falando da palavra de Deus. E era muito legal, porque Deus dava palavra antes da gente sair, pastor, e chegava lá, um irmão daquele que estava lá naquela condição, falava a mesma palavra, confirmando que era esse o propósito, confirmando que era essa a direção, confirmando que era esse o caminho que devíamos andar. E aí a gente começou a fazer esse trabalho, e depois a gente notou, depois de um tempo, de uns 6 meses, 1 ano, que várias igrejas começaram a fazer esse trabalho também. No começo que nós estávamos ali, a gente viu alguns irmãos da Assembleia de Deus, em alguns lugares, mas depois começou a se despertar isso. E a gente começou a se comunicar com os irmãos de outra igreja. E a gente viu, constatou que era um mover do Espírito Santo. Ele levantava numa igreja, dava sonhos para a pessoa, e a gente começava a conversar, né? Olha, vamos para a rua. A pessoa ia sem saber como fazer, mas Deus ia à frente. E essas pessoas começaram a ver que tinha outros irmãos também fazendo, e outros fazendo, e outros fazendo. Ou seja, foi um mover do Espírito Santo, levantando pessoas nas igrejas, para esse propósito, para estar atendendo esses moradores de rua, para estar indo nas creches, nos asilos, nas casas de recuperação, com um olhar para esses pequeninos. E isso foi algo assim,
só um ativismo, não. Isso é uma preparação da noiva, uma preparação da igreja para a volta de Jesus. Depois, mais à frente, a gente vai ver porquê e ver textos que falam que esse ornamento da igreja, fazendo esses atos de justiça, tem tudo a ver com a volta de Jesus, da preparação, do atavio da noiva para o encontro com o noivo nas bodas do Cordeiro. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. E começamos a entender algumas situações. Muitas vezes a gente começava a falar para um irmão um versículo bíblico, o irmão completava e dava referências bíblicas que condiziam com aquele versículo, e dava a localização geográfica, o contexto histórico, ou seja, nós estávamos ali de frente com muitos mestres da palavra que estavam naquela situação. E aí mais outros também era irmão, o outro era irmão desviado, o outro tocava no louvor da igreja, o outro no coral, o outro tinha palavra. Ou seja, Deus começou a mostrar que nós estávamos ali com uma igreja que estava desviada, com uma igreja que estava... E aí eu comecei a entender, porque no começo eu falava, Senhor, eu pensei que era para alcançar aqueles que não conheciam. Sim, alguns foram alcançados que não conheciam a palavra, mas 99% já conheciam a palavra. E Deus estava levantando essa geração com misericórdia daqueles que estavam lá, para que fossem trazidos de volta para a casa do Pai. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Olha só, eu entendi o propósito. Era um resgate, então, daquela igreja que estava desviada. E aí uma vez eu perguntei, Senhor, quem são esses que estão ali? Por que eles estão ali? Começamos a querer entender, né, amor? Começamos a querer entender o que é que levou eles a estarem ali, quais foram as situações, quais foram os traumas, quais foram as ocasiões que aconteceram na vida daquelas pessoas que os levaram a estar naquela situação. Ou também de crianças em situação de riscos, tirada pelo conselho tutelar dos pais e levadas para uma creche, ou situações de pessoas abandonadas em asilo pela sua família. E começamos a perguntar para o Senhor, e começamos a entender, e uma vez o Senhor falou assim para mim: você é como aquele corvo que leva comida para Elias que está lá em Querite, lá na caverna. Ou seja, Elias estava no momento de medo, no momento de pressão, fugindo de Jezabel, fugindo de situações opostas, depois de fazer maravilhas, depois de fazer naquele Monte Carmelo, Elias ali orou e veio o fogo de Deus do céu. Vocês conhecem a história, e queimou aqueles profetas de Baal. Mas depois ele, com medo, ele foi para a caverna, com medo de Jezabel, ele se encavernou e ficou ali, e os corvos iam alimentar. E o Senhor falou: vocês são como aqueles corvos que vão levar alimento e dar uma palavra de esperança. Eles estão encavernados, eles estão numa situação triste, mas eu tenho algo na vida deles, eles são minha linhagem real, e eu preciso que vocês estejam ali, naqueles lugares. Amém, queridos? Você pode estar perguntando assim, de mim, o que é que tem uma palavra hoje para mim? Não, hoje a palavra é para aquele que a gente deve amar como a nós mesmos, ao nosso próximo, amém? E fazendo isso, Deus faz por nós, querido. A palavra de Deus diz: aquele que empresta ao pobre, aquele que dá ao pobre, ele empresta ao Senhor. Ou seja, temos um depósito diante de Deus, temos um depósito diante do Senhor quando a gente empresta ao pobre. Salmo 41, no versículo 1 diz assim: aquele que atende o clamor do pobre, o Senhor o livra no dia do mal. Amém, queridos? Então que nós sejamos aquela igreja, a igreja do reino, que ande com um olhar para esses, para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para o estrangeiro, amém? É uma bênção quando os haitianos, eu me emociono cada vez que eu vejo eles nas ruas, ou na igreja, ou nos lugares eu encontro com os haitianos. Eles vieram de uma nação distante e estão tendo contato com a palavra de Deus, e a igreja tem que servi-los. Isso está escrito. Nós temos que atender o estrangeiro também. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Vamos para frente. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Aleluia.
2 Samuel 9. Amém, queridos? A partir do verso de número 1. Vamos lá. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então, disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: sou eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, no lugar chamado Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dai ao filho do teu senhor. Trabalhás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, seu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mefibosete era neto de Saul, era filho de Jonatas. E sobreveio algo muito forte naquela guerra, onde no mesmo dia morreram Saul e Jonatas, e também filhos de Jonatas foram perseguidos e mortos. Ou seja, aquela parentela foi toda dizimada, aquela linhagem real foi toda perdida. Davi passa a assumir o trono no lugar de Saul. Ele já era o rei de Judá, ele passa então a unificar os reinos, sendo rei de Judá e rei de Israel no lugar de Saul. E Davi, um dia no seu palácio, lembrou-se da aliança que ele tinha com Jonatas e fez uma pergunta a um servo que estava na sua mesa, que estava próximo, ou alguém que estava próximo, e chamaram esse servo: há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de benevolência com ele? E tinha um, sim, tinha sobrado um. Sempre Deus tem um remanescente, sempre Deus tem alguém guardado, sempre Deus tem alguém esperando a restituição. E encontraram esse moço chamado Mefibosete, em um lugar chamado Lodebar. E esse Ziba, que era esse servo de Davi, ele foi até lá, numa comitiva real, e chegaram lá e falaram: o rei te chama, Davi está te chamando para assentar à mesa. Já imaginou? Ele estava lá, é como se fosse vamos dizer assim, um enredo de uma história, e é um enredo de uma história onde a pessoa estava num lugar ruim, num lugar, Lodebar quer dizer lugar sem pasto, lugar esquecido, lugar sem palavra, sem provisão, num lugar de ruínas, e chega uma comitiva real e diz: vem, você agora vai morar no palácio do rei, você vai sentar à mesa do rei, você vai comer pão na presença do rei. Amém, queridos? E esses Mefibosetes são esses amados que estão por aí nas ruas, que
são da linhagem real, que são filhos do Senhor, mesmo muitas vezes não sabendo mais que são filhos, perderam a sua identidade. E nós somos como aquele servo de Davi. Davi aqui personifica a Deus, ao Senhor, que dá uma ordem aos servos: vão até esses lugares e tragam Mefibosete. E nós somos como Ziba, a igreja que vai até esses lugares e arranca essas pessoas desses lugares de treva e traz de novo para a mesa do rei. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Mefibosete estava lá há muito tempo naquele lugar. E ele era um homem que estava traumatizado. Queridos, a gente tem andado por essas ruas e tem visto e tem diagnosticado que essas pessoas que estão nessa condição, elas sofreram traumas, muitos traumas. Homens que tiveram a sua vida bagunçada, a sua alma ferida, e eles estão num lugar de prisão, num lugar sem pasto, num lugar chamado Lodebar, sim, num lugar distante da mesa do rei, distante da presença de Deus. E são homens que ficaram traumatizados, assim como Mefibosete. Mefibosete era um homem que tinha vários traumas. Um trauma dele era um trauma de infância. Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Ele tinha um trauma físico. Ele não conseguia se movimentar. Por que ele ficou assim? A babá de Mefibosete, quando teve esse dia que os filisteus perseguiram e tiveram vitória ali sobre Saul, sobre Jonatas, ela saiu correndo de casa, e nessa correria e nessa pressa, ela caiu por cima de Mefibosete, e ele teve suas pernas quebradas, e ele ficou aleijado. Então ele tinha um trauma físico. Nós vemos, queridos, por essas ruas, muitas pessoas com traumas físicos, sequelas da droga, sequelas que muitas vezes foram abusados na infância, sequelas muitas vezes de acidentes que tiveram também. Uma vez a gente falou com um rapaz que tinha uma perna mecânica, né? E roubaram de noite, roubaram aquela perna mecânica dele, e ele estava desesperado sem aquela perna. E depois, mais na frente, outros irmãos se levantaram e deram uma perna mecânica para ele de novo. Tem vários casos que a gente conhece, que tem por aí afora, gente, de pessoas que têm traumas físicos e estão nessa situação, feridos, estão nessa situação, encavernados, estão nas ruas, estão nos abrigos para menores, nos lugares de adolescentes infratores, nas casas de passagem, nas casas de recuperação. Vários Mefibosetes que andam por esse lugar, e a igreja tem que ter esse olhar, porque Deus do alto dos céus, Ele dá esse encargo para a igreja, de estar indo atrás desses, e isso é o enfeitar da noiva, e isso é praticar atos de justiça. Queridos, outro trauma que Mefibosete tinha, era um trauma de identidade. Vejam bem, ele chega e fala para Davi: és Mefibosete, e ele fala assim: como fosse lembrar de mim, eu sendo um cão morto. Ele já se considerava morto, e não se considerava nem uma pessoa, se considerava um cão. E naquela época, ser chamado de cão, para os judeus era algo muito pesado. E ele mesmo se intitulava numa autocomiseração, como um cão morto, como uma pessoa ferida, uma pessoa com problemas. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, teve compaixão de Mefibosete. Porque Mefibosete quem era? Ele era o príncipe herdeiro. Se fosse ver pela lei daquela época, ele que era para estar no trono de Davi. Mas Deus ungiu a Davi para ser rei. Amém? E mesmo assim, Davi podendo achar, ele é uma ameaça para mim no trono, podia matá-lo, tanto que ele tremeu diante de Davi. Eu estou aqui já um cão morto, não toque em mim. Muitas vezes a gente chega nesses lugares com medo de ferir esses, com a nossa religiosidade, com o nosso julgamento, com a acusação sobre o que eles fizeram ou deixaram de fazer no passado. E muitas vezes eles estão ali como um animal ferido, e o animal ferido é difícil de chegar nele, porque ele pensa que vai ser ferido de novo. Você tem que ter uma unção especial para entrar dentro da alma daquela pessoa, e saber o que é que passa ali, e saber qual é o trauma. Você tem que ter um tempo com ele, você tem que acompanhá-lo,
E vai chegar uma hora que vai despertar algo dentro dele, que é de dentro para fora. O reino de Deus está dentro daquela pessoa, uma vez teve. E a gente já teve experiências. Por exemplo, tivemos uma experiência de um irmão que estava falando, que cantava, ele era líder do coral, da igreja, e a gente falou, você é líder do coral, e começamos a conversar com ele, era uma época de inverno, estávamos distribuindo cobertores, pastor. E aí perguntamos para aquele amado, vamos fazer uma oração nesse momento? Sim, vamos, então você vai orar por nós agora. E pastor, ele começou aí ele se achou como Mefibosete, um cão morto. Ele se achou que não era digno de fazer uma oração. Sim, Deus vai escutar a tua oração, ore por nós aí. E ele começou a orar, que linda aquela oração, e começou aquilo a tomar ele, aquela oração foi fazendo bem para ele, foi um remédio, um bálsamo na vida dele, e ele chegou e saiu glorificando ao Senhor ali, e saiu correndo, ele fez a oração e saiu correndo, ele subiu o morro, entrou dentro da igreja e falou, hoje eu volto para os caminhos do Senhor. Depois de um tempo a gente soube dessa história, que ele entrou no morro, e falou isso porque um amigo nosso, que andava nas ruas também, distribuindo o sopão, levando a palavra de Deus, falou, olha, lembra daquele moço lá? Ele estava lá e o pessoal deu testemunho, manda dizer para o pastor Marcelo que eu voltei para os caminhos do Senhor. Então isso é possível, os Mefibosetes, os cães mortos, voltar de novo para a presença de Deus. A gente ora muito para os meninos que estão lá no Pastor Toninho, na comunidade terapêutica, que eles voltem para os caminhos do Senhor. Eles já estão ali tendo uma terapia diária de 3 cultos por dia, e Deus de manhã, Jesus de tarde, Espírito Santo à noite, e aquele amor, e eu sempre falo para eles quando vou lá, pastor, vocês têm que se preparar para sair daqui, porque aqui vocês estão no céu, lá fora vocês vão para o mundo, vocês vão para a Babilônia, e vocês têm que andar como peregrinos, não deixar de novo ser, como o pastor falou aqui na abertura, de ser levado pelas coisas desse mundo, de ser enredado pelas coisas desse mundo. E Mefibosete, ele podia de novo se deslumbrar com o palácio, pelo glamour do palácio. Mefibosete, ele era um playboy, ele era neto de Saul, o rei de tudo ali, né? Mefibosete, ele podia chegar, começar a comer na mesa do rei, ficar fortinho, e depois começar a ficar soberbo. Não, quando veio, a palavra diz ali mais na frente, quando veio uma tribulação sobre Davi, que o filho de Davi começou a se insurgir contra ele, querendo pegar o trono do pai, Mefibosete ficou do lado de Davi. Ziba, aquele que foi, isso é para a gente se ligar também, aquele servo que foi, ele ficou do lado do filho de Davi, e Mefibosete não, eu fico contigo, e ele foi fiel, amém? Porque quando uma pessoa dessa, que está ferida na rua, ela consegue, ou quando nós, igreja, conseguimos conquistar a segurança dela, a confiança dessa pessoa, quando a gente consegue conquistar a confiança dessa pessoa, eles são pessoas que só tiveram momentos ruins, são pessoas boas, são pessoas que têm histórias de vidas que a gente glorifica a Deus por não ter passado por isso também. Histórias muito pesadas, amém, queridos? E esse é um preparar de Deus nesses dias, para a gente entender e não julgar essas pessoas, porque Deus está dizendo, vamos lá, nós temos que ser a comitiva que Davi enviou, para trazê-los de volta de Lodebar, amém, queridos? Nós temos que ser essa comitiva, porque nós somos como oficiais de justiça. Como era uma comitiva real? Chegava em algum lugar com o brasão daquele império, daquele reinado, ali com o brasão de Davi, o brasão de Israel. Olha, viemos aqui em nome do rei, para decretar agora que essas terras são do rei, e as pessoas tinham que conceder, ou que essas plantações, ou os coletores de impostos também vinham em comitiva real. E nós, igreja, temos que ser comitiva real para chegar nesses lugares assolados. Temos que estar revestido de unção, de poder, para mostrar o brasão do rei, dizer, ei, Mefibosete, vem, é dada uma ordem essa noite, é baixado um decreto, vem para a mesa do rei, amém, queridos? Nós temos a palavra, nós temos a autoridade que Jesus delegou à igreja,
para estarmos nesses lugares, pisando muitas vezes serpentes e escorpiões, mas não sendo assolados com isso. É lugar que tem tuberculose, é lugar que tem doenças, é lugar... Mas graças a Deus eu nunca, nesses 8 anos que eu ando nas ruas, nunca peguei nada. Nunca peguei nenhuma gripe. Muito pelo contrário. É um lugar especial, onde ali, quando estou ali, no propósito de Deus, alinhado com o Senhor, a presença é muito forte. Quem já foi para a rua sabe o que eu estou falando. Ou quem está no propósito, no seu ministério, sabe o que estou falando. Não é só indo nas ruas, é no louvor, é em qualquer ministério que você esteja. Se você está debaixo da unção de Deus, você sente a presença dEle. Amém, queridos? Amém. E essa é uma preparação, como eu falei, da igreja que está voltando, de Jesus que está voltando, é uma preparação da igreja. Vamos abrir então, em Apocalipse 19. Apocalipse 19. Apocalipse 19. No versículo de número 4. Apocalipse 19, 4, assim diz: os 24 anciões e os 4 seres viventes prostaram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu do trono uma voz exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como muitas águas, fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo, resplandecente e puro são os atos de justiça dos santos. Amém, queridos? Então, nessa passagem de Apocalipse, fala das bodas do Cordeiro, do casamento do noivo com a noiva. Nós temos aqui pessoas que trabalham com casamento, né? Temos ali a Marina, que trabalha com casamento, temos ali a Karina, que trabalha com casamento também, né? Está trabalhando, né? Está começando, pessoal que trabalha com casamento, e sabe que a noiva, ela vai se arrumando, né? Ela já vai se preparando meses antes do casamento, com tratamento de pele, quer muitas vezes emagrecer para entrar no vestido, e ela vai se enfeitando, vai se adornando, ela vai esperando aquele momento com o noivo para estar linda para o noivo no momento das bodas. Amém? Para estar no momento do casamento, do enlace, ela tem que estar maravilhosa, ela tem que estar vestida, ela tem que estar ornamentada. E essa palavra é uma palavra que fala então, quando Jesus vem para buscar a sua igreja, e a igreja vai se ornamentando, vai se adornando, vai se vestindo, vai se arrumando com o linho finíssimo, resplandecente e puro. E o que é que são esses linhos resplandecente e puro? São os atos de justiça dos santos, meu e de você. Mas nós somos justos? Não, mas Cristo nos justificou naquela cruz. Amém, queridos? E esses atos de justiça, quais são? Atender aos pequeninos, ao órfão, à viúva, ao necessitado, ao estrangeiro. Toda vez que você faz, a igreja vai se adornando. A igreja do reino é aquela igreja de Mateus 25. Tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estava enfermo e fosse me visitar. Estava preso e fosse me visitar. Estava nu e me vestisse. Amém? Era estrangeiro e me hospedasse. Atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos. Linho finíssimo, resplandecente e puro. 2 momentos vão acontecer, gente. Primeiro vai ser o arrebatamento da igreja, onde vem Jesus nas nuvens e a igreja é arrebatada e é levada para a boda, para o casamento. Amém? E lá a igreja é galardoada. E lá a igreja
segundo as suas obras, não é uma igreja específica, são pessoas de várias igrejas que o Senhor vai sondando o coração, olhando lá no seu íntimo, vendo o seu propósito e vai escolhendo galardão. Isso não é salvação, isso é galardão, amém, queridos? É galardão. E aí vai lá para o céu e depois, essa igreja que fez esses atos de justiça, ela vem de novo com Jesus governar durante 1000 anos a terra. Vamos ver isso. Quer ver? 1 Coríntios 6, no versículo 2. Coloca lá, 1 Coríntios, lá, Caião. 6, 2. 1 Coríntios 6, 2. Lá, ó. Ué, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Amém, queridos? Ou não sabeis que os santos irão de julgar o mundo? Agora vamos para Apocalipse, mais para frente ali, ó. Apocalipse 19. Tá. Ó, no 11, vi o 19 e 11, tá? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguindo-no, agora, olha quem vai estar aqui. E seguindo os exércitos que há no céu, montando o cavalo branco com o quê? Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Amém, queridos? Então aqueles que vão voltar para a terra são aqueles que estão vestidos com vestes de justiça, os que praticaram justiça. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então a noiva, para o arrebatamento, ela para a volta de Jesus que está próxima. Amém? Tudo isso aqui já passou. Tudo isso aqui, ó, já passou. Tudo que está escrito aqui já passou. Amém? Nós estamos na última volta do ponteiro. Nós estamos na meia-noite bíblica. Nós estamos... Os últimos sinais, aliás, todos os sinais já se cumpriram, somente um ainda, que é pregada a palavra por todo o mundo, até aí sim ele vai vir. Essa também agora está se cumprindo por causa do quê? Do advento da tecnologia. Eu posso mandar um WhatsApp para um irmão num país fechado ao Evangelho e ele receber a palavra de Deus lá, sem a minha presença estar lá. Amém, queridos? A volta de Jesus, o noivo é iminente e a noiva vai se adornando quando ela faz para o seu próximo. Amém? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Queria convidar os músicos para vir tocar uma última canção. Aleluia, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, Senhor, de geração em geração, Senhor. Tu tens sido aquele, Senhor, que se revela, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Oh, Pai, que nesse momento de jejum, Pai, que a igreja está passando de oração, Pai, Tu nos prepare, Senhor, cada dia mais com compaixão pelo nosso próximo, Senhor. Senhor, às vezes Mefibosete é o irmão que está do nosso lado na cadeira da igreja, Senhor. Ele também precisa de amor, está órfão muitas vezes de amor. Pai, nos batiza, Pai, com amor, Senhor. Nos batiza, Senhor, com esse dom, Senhor, de amar, Senhor, que é o dom maior, Pai. Como diz em Coríntios 13, tudo vai passar, o amor vai permanecer. Ah, Senhor, que nós estejamos prontos, Senhor, para estarmos para estar entendendo e compreendendo e discernindo o tempo e o modo, Senhor, de quando iremos, Senhor,
Vem, Senhor, vem, Pai. Traz, Senhor Jesus, ao nosso entendimento, Senhor, a revelação, Pai, de como vamos, Senhor, chegar nesses que estão feridos, Pai. No pequenino, Pai. Na criança que está doente, Pai. Oh, Senhor, eu quero orar pela vida do Gustavo, Pai, que estava com diagnóstico de leucemia, Pai. Uma criança de 10 anos, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, limpa, Pai, todo o sangue dele, Senhor. Abençoa a vida do Gustavo, Senhor. Nós, como igreja, Senhor, intercedemos, Pai, pelas crianças que estão naquele hospital, Pai. Oh, Senhor, vem, Pai. Vem com cura, Senhor, naquele lugar, Pai. Também aqueles amados que estão nas clínicas de recuperação, Pai. Nas casas de apoio, Senhor. Das ruas, Senhor. Nos lugares, Pai, onde a comitiva do rei ainda não conseguiu chegar. Abre os nossos olhos, Pai, para irmos a Lodebar, onde estão Mefibosetes, Pai. Onde estão os príncipes e as princesas do Senhor. Oh, Pai, que nós sejamos uma igreja que vá para as ruas, que vá para as praças. Senhor, nos batiza com amor, Pai, não com o nosso amor, Pai, não com o nosso amor humano, mas com o Teu amor através das nossas vidas, Senhor. Que tenhamos, Senhor, cada dia mais, Pai, esse amor, Pai, pelos desfavorecidos, pelos pequeninos, Pai. Porque sabemos, Pai, que quando estamos fazendo, Senhor, para esses estamos fazendo para Ti, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Equipa a Tua igreja, capacita cada um aqui, Pai, com esse dom, Senhor, de amar o próximo como a si mesmo, independente, Senhor, da situação, independente, Pai, de problema, do histórico, Senhor. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Oh, Senhor, nos habilitas, Pai. Nos habilita como oficiais de justiça do Teu reino, Senhor, para chegarmos na comitiva do Rei e decretarmos sobre aqueles lugares assolados, sobre Lodebar, decretarmos a Tua glória sobre aquele lugar, sobre aquelas vidas, Pai, nos hospitais, nas praças, nas creches, nos asilos, Pai, nas casas, Senhor, começando por nossas casas, Pai, casas curadas, igreja curada, cidade curada. Oh, meu Deus, cura, Senhor, São José, Senhor, Palhoça, Biguaçu, Pai, Floripa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nós Te pedimos, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Tem misericórdia, perdoa os pecados, Pai. Muda as vestes, Senhor. Muda as vestes, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo nós Te pedimos, Pai. Amém.